Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Salve, salve! Como vocês estão? Deixa eu me organizar aqui que eu estou perdido no meu computador aqui. E já perdi a prática das lives. Robson, tanto faz, a tua escolha ali, tanto a 1 quanto a 2. Fechado, Rodolfo. Então vou Tá, passar pelo menos a 1 hoje, né? Porque tá certo. depois a gente tem chance para 2. Boa noite, família Portal Paz. Muito bom estar de volta com vocês aqui. Muito emocionante mesmo, porque depois de um tempo a gente fazendo programações com as gravações lá, a gente sempre imaginando quando estaremos de volta, né? Pois o dia chegou. Chegou, e com a graça de Deus, com a graça de Jesus, com a graça de nosso Pai Oxalá, né, que hoje é dia dele, né, exatamente no dia da sexta-feira, e que é a nossa live, a gente dá as boas-vindas ao retorno às nossas lives. Eu estou muito feliz, né? Eu preciso só dar uma melhorada nessa luz minha que eu não estou gostando mesmo, sabe? Voltei mais chato. Não, piorou. Tem que ser assim mesmo. Voltei Você não mais voltou chato. mais chato, você voltou só expressando a chatura. A gente tem que rir um pouquinho também, né? É verdade. Expressando a chatura. Falaste muito bem, meu irmão. Tá, agora. Não esqueçam do like. Nos ajuda bastante. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela luz do Teu amor e pela luz da Tua paz. Agradecemos, Senhor, pelo momento tão oportuno que nos dá de servir essa causa nobre do amor e da caridade. Sabemos, bondoso Pai, que muitas vezes somos testados, mas eu te agradeço os testes. Agradeço, Senhor, a todos aqueles que de uma certa forma conseguem, por vezes, adentrar no nosso emocional, desestruturando, desequilibrando. Obrigado, Senhor, pelas provas, e não acho-as duras, por mais que por vezes pareça. Eu sou grato a elas. Obrigado, Senhor, por confiar, não só a mim, mas como a todos estes que aqui estão. E é por isso que nesta noite, Senhor, eu rogo a Ti, por todos estes irmãos que estão aqui no chat, assistindo essa live, e todos aqueles que assistirão ao longo de que este vídeo esteja no ar. Porque sabemos que no instante em que ver estas palavras, serão encontrados pelo amor gratificante da Tua presença, que cura, que abençoa e que nos eleva. Que nesta noite, Senhor, nossas faculdades mediúnicas possam ser colocadas a serviço do amor e da caridade.
Agradeço a todos os benfeitores de luz, estes seres ascensos, que aqui se fazem presente nesse instante, para que juntos possamos servir. E eu rogo a tua bondade, ao Pai Sublime e a ti, Jesus, para que possa trazer até nós o mentor de luz mais indicado a conduzir, a orientar este trabalho mediúnico de amor e de paz. Te amamos, Senhor. Eu te amo, Senhor. E que se cumpra a sua vontade e não. E que se cumpra a sua vontade e não a nossa, que é pequena, que é egoísta. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir. Obrigado, Senhor, pelo amor que nesse instante nos banha, nos cobre e nos envolve. Obrigado, Senhor, por este momento onde a tua luz se manifesta em cura e em paz. Bendito seja Deus, nosso Mestre. Bendito seja Jesus, nosso guia. Bendito seja os servidores da paz. Saudações, amados e queridos filhos de Deus. Uma vez mais, nos reunimos nesta pequena roda de amigos, de irmãos, para conversarmos alguns instantes sobre os caminhos bondosos da criação, sobre os caminhos generosos da salvação, esta da qual caminhamos desde os primórdios da existência. Quando nos referimos ao processo da iluminação, acreditamos, inúmeras vezes, que possa ocorrer das formas mais miraculosas. O aparecer de luzes, a manifestação de seres, demonstrando sua superioridade pelo poder, pela grandiosidade, seja de naves, seja de altura, seja do que for. E que uma simples palavra destes seres, ou uma orientação, tornar-nos-á seres iluminados. Porém, lamento informá-los que a prática não é tão simples quanto sonharíamos, imaginaríamos. Os desvaneios aos quais estamos rumando em relação ao processo da regeneração, da transição, da iluminação, encontra-se muito equivocado. Precisamos compreender que ao longo das existências,
às quais tenho acesso e pude ver os mais belos trabalhos realizados ao longo destas existências, não por mim, mas vendo a materialização através de outros. Podemos dizer quão duro e árduo é a tarefa. Olhamos para a linha do horizonte, pois a linha do horizonte representa tanto o passado quanto o futuro, mas também manifesta aquilo que vivemos hoje, que é o ponto primordial de toda esta fala. Quando olhamos no sentido retrocesso das nossas existências, nos deparamos com a vivência dos grandes seres, que tornaram aquilo que conhecemos hoje primordial para a iluminação e para a ascensão. Encontramos na história Shiva. E quando pesquisando sobre a sua divindade, observamos que desde o nascer ao desencarne, houve muitas tarefas, muitas conquistas, muitas decepções, muito trabalho. Avançamos um pouco na história, encontramos Siddhartha Gautama, enfrentando as mais duras provações, as quais o levava a acreditar no abandono de tudo para a iluminação e no despertar, logo em seguida, prestes ao desencarne prematuro, que o caminho não se encontrava nos excessos. E com humildade, regressava à sua vida anterior, mas desta vez buscando o equilíbrio e através do silêncio e da meditação, encontrando o estado de nirvana, de iluminação. Seres que passaram pelos mesmos processos. Então chegamos àquele que podemos sim afirmar ter sido o espírito mais evoluído a pisar em solo terreno, pelas portas da encarnação. Jesus. Nascendo pelos mesmos processos às quais todos nós somos submetidos, do processo da fecundação ao processo do nascimento, do corte do cordão umbilical, da limpeza, do crescimento, do amadurecimento, do desenvolvimento, enquanto menino, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto. Passando pelas mesmas necessidades, da sede à fome, do cansaço ao desânimo. Sim, ele enfrentou inúmeros estágios de desânimo. Normal para o período tão duro que se vivia. As crenças religiosas eram muito menores das que conhecemos hoje, mas eram muito mais duras, severas. E
Aqueles que se encontravam diante do poder do conhecimento, a dominavam a tal ponto de se colocarem na condição de doutores da lei. Esta terminologia é muito importante para compreendermos aquilo que vivemos hoje. Jesus, do primeiro suspiro ao último, demonstrou sempre no seu processo a mais sublime das humildades, colocando-se abaixo sempre de todos que ele encontrava. Mais bela das passagens é ele, ajoelhado, frente aos seus seguidores, limpando e lavando seus pés. Ele dizia e ensinava que a função dele era cuidar, iluminar e proteger. E como bom cuidador, não era ridículo ou menor limpar os pés daqueles que sofrem, que choram e que enfrentam as mais duras limitações que as provas oferecem. Ali, ele selava junto com todos o compromisso de jamais abandonar um único ser passando por provações, por dificuldades, por anseios. Do rico ao pobre, do preto ao branco, ou do branco ao preto. Pois espiritualmente, estas diferenças nem são manifestadas, pois sabemos, pelas questões da genética, tratar-se apenas de melanina. Mas o ser que ali habita, do mais puro e sereno amor, é portador. Passado os tempos, observamos Jesus curando leprosos, fazendo paralíticos andar, restaurando a visão àqueles que haviam perdido pelos abusos e pelos excessos, socorrendo, acalmando, acalentando do julgamento impiedoso que levava à morte por apedrejamento. Até mesmo pedindo a Lázaro para que se levantasse, pois sua hora não chegava. Claro que o corpo de Lázaro não estava em processo de decomposição e nem ao menos desligado do espírito. Catalepsia, acredito se chamar. Acredito, pois encontro inúmeras dificuldades quando se trata deste instrumento que não é portador de conhecimentos aprofundados na área da saúde. Passa um longo período e enfrentamos as mais duras provações.
extinguir Jesus e seus seguidores da existência. Sendo elegido apenas alguns, 4, para então levar a mensagem libertadora das memórias vividas e contadas por estes irmãos. Sabemos hoje que todos que viveram junto a Jesus, inclusive dos próximos e dos mais afastados, que deixaram inúmeros registros históricos de anotações. E até hoje, ainda não revelados. A humanidade possui em seus arquivos grande parte destes textos, inclusive o deixado por Pedro, que foi perseguido pela casta romana, maltratado, até ser aprisionado. E por sua decisão, ao ter negado Cristo por 3 vezes, pediu para que sua morte não fosse igual à de seu mestre. Nossos irmãos ali, reencarnados naquele momento, duros e aflitos, aceitaram de bom grado, crucificando-o de cabeça para baixo. Se isso ainda não bastasse, atearam fogo em sua cabeça. Não estou a relatar fatos históricos, vendo o sofrimento e nem a maldade. Venho aqui mostrar o exemplo vivido por seres que tornavam-se, naquele momento, diferenciados na sua existência. Alguns migraram para a Espanha, Tiago. Pedro para Roma. João, junto a Maria, para a Grécia. E assim, aos poucos, foram se distribuindo, semeando a boa nova, esta que compete hoje a nós exercer. E nos anos vindouros, o poder pela religião, pela monarquia, pelo império, usurpou dos conhecimentos, do amor e da simplicidade, mas acima de tudo da humildade, e transformou os templos nos ambientes mais suntuosos do luxo, da riqueza, indo em completa desunião e desacordo com a tarefa daqueles missionários do passado. No passar dos séculos, encontramos Francisco de Assis, mas também a redenção de mais um dos irmãos, através de Joana d'Arc. Depois, tivemos a bênção iluminada de conhecer e caminhar também sobre o solo da onde, sem nunca elevar uma única arma, ele liberta a Índia da Inglaterra. Gandhi. Chegamos nos tempos atuais e encontramos Sathya Sai Baba
a realizar inúmeras curas como um avatar, do qual era curando. Após esta tarefa, inúmeras manifestações de espíritos esclarecidos vieram. Porém, todos, desde os primórdios, a que os livros, a literatura possuem compreensão, humildes, pequenos e serenos. Falando de amor, falando de caridade e exercitando na prática aquilo que diziam. Hoje, tempos avançados, nos deparamos com os maiores equívocos, aonde estes que antes, em um mundo ainda mais injusto e duro, falava do amor e da caridade, hoje manifestam-se através de comunicações, demonstrando o oposto, reforçando o egoísmo, a vaidade, fazendo questão de mostrar que a bicorporiedade, que a onipresença, que alguns são possuidores, não é mais utilizado, pois dependem de naves, de decretos, de espadas e de asperezas. Eu vos afirmo, irmãos, Jesus jamais se ausentou deste planeta. Jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Jamais nos condenou ou nos julgou, pois trabalha ativamente nos vales mais duros e sombrios, aonde se faz presente e necessário os gestos mais amorosos e humildes. Este ser diminui até hoje sua aparência de luz, para não agredir e não ferir aqueles que muitas vezes nas trevas da ignorância se encontra. Este ser que ainda, com cuidado e com amor, se coloca a abraçar e a envolver, a acolher e a bendizer, jamais ergueria o tom ou separaria Jesus até hoje e assim para a eternidade nos convida a estar junto daqueles que sofrem, seja pela ignorância, seja ainda pelos resquícios da maldade e da inferioridade moral. Ele nos convida a servir ao seu lado. Jesus nos ensinou que para alcançarmos a iluminação, teríamos que tornarmos-nos caminho, verdade e vida pelos seus exemplos de humildade, de simplicidade. Então, acalmem vossos corações,
pois os tempos são chegados, não da condenação, mas sim do renascimento, da luz em nós. Paz e luz. Eu me chamo Hermínio. Eu peço desculpas por ter me alongado demais nas minhas falas, mas era necessário. Desta forma, também cuidamos de vocês de forma muito mais atenta, enquanto a equipe que opera as cirurgias neste grupo se manifesta em seus lares e se manifestarão ao longo dos dias, dos meses, dos anos, quando esta comunicação chegar até você. Realizamos os procedimentos da cura e do esclarecimento, da limpeza dos seus lares e do amor vivo de um ser que nos ama incondicionalmente, Jesus. Paz e luz. Fiquem com Deus. Então, na mensagem de hoje, recebemos um grande presente, uma explanação bastante longa do irmão Hermínio sobre caminhos bondosos da salvação. E ele chamou a nossa atenção que a nossa expectativa, às vezes, do caminho evolutivo é que vai ser uma coisa pirotécnica, que os fenômenos vão se manifestar com grande estrondo, e que a nossa evolução, a nossa iluminação será uma coisa mágica. E aí ele deu exemplo de grandes seres, né, de Siddhartha, a Shiva, até Jesus, que nos exemplificaram que não é bem assim. Depois ele deu vários exemplos posteriores a Jesus, de que nós temos que apertar o nosso passo da humildade, entender que são passinhos de formiga mesmo, mas que a gente sempre tem que ter a direção certa. E ele terminou com uma frase muito significativa que é: Jesus nos convida a servir ao seu lado para nos iluminarmos e tornarmos-nos caminho, verdade e vida. Então essas foram as palavras do Hermínio, e eu aproveito para dizer, né, a Luciana me perguntou assim: Robson, qual é o assunto de hoje? Aqui é a Tribuna Livre dos Mentores. A gente nunca sabe o assunto antes da hora. Não é isso mesmo, Jordelei? Exatamente, meu querido irmão. Por exemplo, eu vi o tempo todo o Oikenaz aqui junto de mim, né? Assim como Lázaro. Tanto é que quando ele se manifestou, eu imaginei que ia ser o Lázaro, até pela energia que ele apresentou logo de início. Mas com o decorrer da fala, deu para perceber claramente que não se tratava dele, se tratava de outro irmão. Que seja bem-vindo, nosso querido Hermínio, a este trabalho, né? Ele estava também sob a orientação linda de um outro trabalhador e foi muito bacana, né? Fiquem com Deus, até mais. Bom fim de semana, e eu queria mandar um abraço para a T. Cristina, obrigado pelo superchat. Não é a primeira doação da T. Cristina, uma pessoa que sempre está presente com a gente aqui. Boa noite a todos. Verdade, obrigado, minha irmã. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro.